Olá, pessoal, mais uma vez para a resolução das questões do ENAD, Gestão da Tecnologia da Informação. Hoje veremos a questão 3 e 4. Então, ENAD 2021, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, questão 3, vocês veem na descrição do nosso vídeo, onde estão as anteriores, inclusive as discursivas. Essa é a questão 3, objetiva, né, em que o aluno tem que escolher uma das alternativas. Então, vamos lá, como sempre, aquela primeira olhada geral, texto 1 e 2. Texto 2 é um texto não verbal, né? Vemos aí uma bicicleta, o sujeito pensando ciclofaixas, né? Não parece haver aí ciclofaixa. E texto 1, ciclovias ajudam a humanizar o espaço urbano. A referência é a revista Ciência e Cultura, quem conhece a revista da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, texto 1. Na Alemanha nazista, no auge da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de abrir mais espaço para os veículos automotivos. Com muitos ciclistas, as bicicletas viraram um empecilho, forçando a criação de um espaço exclusivo para elas, né? Então, as bicicletas lá na Alemanha, elas se tornaram um empecilho ali para a indústria automotiva, né? No auge da Segunda Guerra Mundial, certo? Forçando a criação de um espaço exclusivo para elas, talvez as primeiras ciclovias do mundo. Mas, se na década de 1940, né, os veículos eram prioridade, quando ele está dizendo aí na década de 1940, está falando ainda no auge da Segunda Guerra Mundial, né? Os veículos eram prioridade, hoje vemos uma mudança aí, pessoal. O uso de bicicletas e das ciclovias surge como uma das principais alternativas para melhorar a qualidade de vida nas grandes metrópoles. Quando políticas públicas incentivam o uso de bicicletas como meio de transporte para curtas e médias distâncias, um novo panorama se abre. Aí, então, o sujeito, né, enunciador, está dizendo que na Segunda Guerra Mundial, com o crescimento, com o crescimento da indústria automotiva, as bicicletas eram um empecilho para o desenvolvimento das cidades, e aí foram criadas as ciclovias, né? Hoje, ela surge como uma das principais alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. Então, ele está pensando numa coisa que me parece aqui no desenho não existe. Considerando as informações apresentadas e o uso de bicicletas como alternativa para melhorar a qualidade de vida nas cidades, avalie as afirmações a seguir, né? Aqui vocês já estão vendo as informações apresentadas e o uso de bicicleta como alternativa para melhorar a qualidade de vida nas cidades. A perspectiva já é do presente, já é uma perspectiva positiva do que sejam as bicicletas nas cidades. Dado que as bicicletas são veículos que ocupam pouco espaço na malha viária, prescinde-se. O que é uma coisa imprescindível? É uma coisa da qual não podemos abrir mão. E o que é prescindível? É o contrário. Então, é uma coisa que podemos abrir mão, né? Podemos, não necessitamos dela. Então, novamente, dado que as bicicletas são veículos que ocupam pouco espaço na malha viária, prescinde-se de investimentos públicos em construção de ciclovias, sendo prioritárias campanhas de conscientização de motoristas a respeito dos benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte, né? Então, ele está falando, olha, não precisa construir ciclovia, só conscientização. Estranho,
né? Aí trazemos do interdiscurso, né, do que está exterior aos textos aí, né, o quanto ciclistas morrem sem ciclovias adequadas na cidade. 2. O uso das bicicletas como meio de transporte contribui para a melhoria da qualidade de vida nas grandes metrópoles, pois elas não emitem poluentes, além de esse uso proporcionar a prática de atividade física. Não está no texto exatamente essa atividade física, mas nos parece aí uma alternativa verdadeira, né? Porque a atividade física melhora a qualidade de vida, né? E a bicicleta vai melhorar também, né? Tanto o trânsito quanto a qualidade de vida das pessoas, né? E 3, a partir da Segunda Guerra Mundial, durante o governo da Alemanha nazista, o uso da bicicleta como meio de transporte tornou-se eficaz e passou a prevalecer nas cidades europeias. Quem disse que passou a prevalecer nas cidades europeias? Né? Não está isso no texto, né? Pelo contrário, ali está falando de um crescimento do, dos carros, né? Do setor automotivo no pós-Segunda Guerra, ali na Alemanha, né? Então, vemos que A1 não, A3 também não. É correto que se afirma em B2 apenas. E aí, acertaram? Fácil. Próxima, questão 4. Aquela inicial olhada, né? Vemos então que é uma questão contexto da revista Exame, né? Da Abril, da editora Abril, e aí tem aquela asserção, aquela afirmação e depois um porquê, né? E vai perguntar se uma coisa provavelmente é justificativa da outra. Já sabemos qual que é o esquema da pergunta, então vamos aí mergulhar nela. Além do contexto econômico, o avanço da tecnologia também é um dos responsáveis pelo aumento dos trabalhadores informais. E a tendência de contratação de freelancers por meio de plataformas digitais, como aplicativos de delivery e de mobilidade urbana, que seria o quê? Uber, né? Ganhou até um nome, gig economy, ou economia dos bicos. Para os gigantes de tecnologia, detentores destes aplicativos, os motoristas são trabalhadores autônomos que não possuem vínculo empregatício. Além de não estarem sujeitos a nenhuma regulamentação e proteção legal, os profissionais que desenvolvem esse tipo de trabalho deixam de contribuir para a previdência social e de possuir benefícios como fundo de garantia por tempo de serviço, férias e 13º salário, né? Então, não tem ali a carteira assinada, né? Não obstante, ainda arcam com todo o custo da atividade que exercem, né? Então, não bastasse isso, ainda arcam com todo o custo da atividade que exercem. Em uma reportagem que ouviu alguns desses trabalhadores, motoristas afirmaram sofrer com problemas de coluna e com estresse no trânsito, além das longas jornadas de trabalho. Por esses motivos, a gig economy está no centro de uma discussão mundial acerca da responsabilidade dessas companhias milionárias sobre as condições de trabalho da mão de obra que contratam. Então, essa questão está no centro de uma discussão, né, sobre
a responsabilidade dessas corporações, né? No meio do limbo jurídico, o que seria limbo jurídico, pessoal? Limbo é aquele lugar que você não tem nada, você ainda não foi nem para o céu nem para o inferno, você está ali esperando alguma resolução, né? Então, limbo jurídico é algo que ainda não se definiu totalmente juridicamente. Quem sofre são os trabalhadores dessas plataformas que ficam duplamente desprotegidos pelas empresas e pelo Estado. Então, vamos lá. A partir das informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A relação entre 1 e 2. Se é uma relação, se há uma relação, se a relação está correta, vejamos. 1. Trabalhadores autônomos informais que atuam em plataformas digitais sem qualquer vínculo empregatício, desprotegidos de regulamentação ou lei trabalhista, compõem a gig economy. Vimos que gig economy é a economia dos bicos, né? E sim, trabalhadores autônomos informais, né, que atuam nessas plataformas digitais, eles compõem a gig economy. Correto. Por quê? Agora, isso acontece porque os trabalhadores na gig economy arcam com todos os custos necessários para desempenhar o seu trabalho, ganham por produção e enfrentam longas jornadas diárias, o que os deixa mais desgastados e com problemas de saúde, tá? Isso acontece, o 2 acontece? Acontece. O 2 ocorre, os trabalhadores eles arcam com todos os custos, né? Enfrentam longas jornadas, né? E isso os deixa com problema de saúde, tá? Mas que relação é essa, né? Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. E aí a gente vai ter que pensar um pouquinho. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1, né? Bom, inicialmente, o que vocês acham? A gente vai, né, falar, não, de fato, são proposições verdadeiras, né? E a 2 é uma justificativa da 1. Se olharmos como vimos, as duas estão corretas, mas a 2 não é uma justificativa da 1, porque ela é mais uma consequência, né? Da 1, né? Os problemas de saúde que eles têm são consequência, né, dessa fragilidade no mercado de trabalho que eles têm aí sem qualquer vínculo empregatício. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas 2 não é uma justificativa correta da 1. Então, é a letra B. Porque o que temos na C, na D e na E? A C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira, mas a 2 é uma falsa? Não. A 2 é verdadeira também. D, a asserção 1 é uma proposição falsa? Não. E a 2 é uma proposição verdadeira? Não é a D também. E E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas? Não também. Então, a gente vai marcar a D, né? Porque os trabalhadores arcarem com todos os custos necessários e os problemas que eles têm são uma consequência de que eles fazem parte da gig economy, né? E não a causa, né? Então, a 2 não é uma justificativa correta para 1. Vamos pegar aí a manha de fazer o ENAD também, pessoal, e ficar atento aí às formas de se pensar essas proposições aí lógicas, né, que estão na nossa língua também. Tem mais vídeo ainda
para a gente seguir. Até lá. Tchau.